Graça e paz a vós todos, uma linda, maravilhosa e abençoada noite a cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024. Eu estou aqui para trazer mais uma pérola da graça de Deus. O tema de hoje é o acontecimento mais aguardado pelos religiosos evangélicos, é o arrebatamento da igreja. E eu quero ler no Apocalipse 14, versículo 7, que diz assim, dizendo, com grande voz temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Eu vou contrariar, como sempre tenho feito, os religiosos. Os religiosos, eles são nossos irmãos. Nós o vemos assim. O amamos, mas nós não podemos, por amá-los, por ter como nossos irmãos, concordar e aceitar que eles vivam ainda presos aos preceitos dos homens, vivendo antes da cruz, seguindo o Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os nossos irmãos, por estarem com o véu posto sobre o rosto, com a mente cauterizados, mortos espiritualmente falando, porque ainda vivem antes da cruz. Não despertaram ainda para uma realidade que as nossas conquistas, como os espirituais que somos, elas são espirituais. E elas se deram também na cruz do Calvário, ao ressuscitar o Cristo como ressuscitou. Então Jesus já veio. A sua volta foi em juízo, a destruição de Jerusalém. Mas eles continuam insistindo em dizer que aguardam com ansiedade, com expectativa, a segunda vinda de Jesus. Eu ensinei isso. Gostava muito de pregar sobre o arrebatamento da igreja. Principalmente usando a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Até, salvo engano, o 21. E então ali eu pregava com ênfase, crendo que esse dia iria ocorrer. Eu mexia com os sentimentos e as emoções das pessoas, sem dolo, ou seja, sem querer fazer isso, mas acreditando naquele glorioso dia que estava por vir. E as pessoas se emocionavam, elas choravam. É uma linda mensagem pregada, seja lá por quem for, usando esse tema, o arrebatamento da igreja. Hoje, com a mente ativada, com o entendimento dado, eu entendo que essa vinda já ocorreu. Ela foi em juízo sobre Jerusalém. Jesus já veio, Jesus já voltou. Tudo isso já aconteceu, se deu no ano 70. Então este acontecimento ainda é um dos mais aguardados pelos religiosos evangélicos. O arrebatamento da igreja, sem dúvida alguma. Simultaneamente com a tão esperada sua volta, o seu retorno,
Porque eles dizem que a sequência é primeiro a ressurreição dos mortos, simultaneamente a transformação, a seguir o arrebatamento e o encontro de todos que aceitaram Jesus como Salvador, que foram arrolados no rol de membro de uma instituição evangélica, que quando esta pessoa aceitou Jesus como Salvador, e um simples mortal foi lá e orou por ela, e deu ordem para que Deus escrevesse o seu nome no livro da vida, essa pessoa, segundo eles, agora ela está salva. E agora todos aqueles que não fizeram parte desse contexto religioso, que não participou de uma instituição evangélica, que não viveu debaixo de uma suposta autoridade espiritual desses simples mortais, eles estão destinados ao inferno, onde ficarão ali para sempre. Os textos interpretados por eles são de forma literal. É assim que eles interpretam a Bíblia Sagrada. Eles não respeitam épocas, eles não respeitam ocasiões, tempos verbais, pronomes, destinatários, para quem, por quê e para que foi escrito. Um dos textos mais usados por eles é o que eu disse de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eles dizem: a volta de Jesus será gloriosa. Para quem ama Jesus será um dia de grande alegria, porque iremos com ele para o céu. E eles acrescentam: mas para aqueles que rejeitam Jesus, o seu destino é o inferno. Essa é a doutrina pregada e ensinada por eles. E nós combatemos, então, esse sistema doutrinal. No livro histórico de Marcos, que eles chamam de Evangelho, no capítulo 13, versículos 26 e 27, eles gostam muito também de fazer a leitura, quando está escrito: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Esse vir nas nuvens aqui se refere ao juízo que viria sobre os judeus. Mas eles dizem que esse vir nas nuvens será o dia em que Jesus voltará com poder e glória para buscar a sua igreja. 27, ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Terra, na Bíblia, sempre fazia menção à terra de Israel. Jesus veio para eles. Os outros povos, chamados gentios, já nasceram perfeitos nele, nova criatura. Os gentios não eram pecadores, não tinham lei dadas por Deus para eles, não se tornaram transgressores da lei. Assim sendo, Cristo não veio para os gentios e veio sim para os judeus. Ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei, eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Palavras do próprio Cristo Nazareno. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, eles afirmam que Jesus, que depois que o Nazareno ressuscitou dos mortos, ele ascendeu aos céus, porém deixou a promessa que voltaria para buscar a sua igreja. É assim que eles pregam, é assim que eles acreditam, é assim que eles ensinam. Ainda dizem que esse acontecimento é um segredo que somente Deus sabe, e que a palavra de Deus alerta a todos que estejam preparados. Eles falam: prepara-te, usando aquele texto lá de Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.
Eles dizem que a igreja é o Israel de Deus hoje. Eles ainda não conseguiram entender o antes da cruz e o depois da cruz. Antes haviam dois povos, judeus e gentios. Agora há um único povo, e esse único povo chama-se filhos de Deus. Então eles dizem: se preparem, se consertem, porque ele virá de surpresa, quando ninguém estiver esperando. Assim sendo, todos os crentes devem viver uma vida digna, íntegra. Querido, eles nos vê na carne. Nós somos espírito, não somos carnais, somos espirituais. Então eles dizem que se as pessoas não viverem aqui uma vida íntegra, digna, se não santificarem o seu corpo, se não consagrarem o seu corpo, não subirão, não serão transformados. Essa transformação dependerá muito da vida que cada um deles viverem aqui antes desse acontecimento. Quando está escrito em Jó capítulo 7, versículo 9, que carne e sangue descerá à sepultura ou ao inferno, e de lá nunca mais sobe, de lá desaparecerá. Não haverá nenhuma ressurreição de mortos, ninguém vai ressuscitar. O arrebatamento é do Espírito, é o Espírito que volta para Deus, de todos nós. Então eles dizem: irmãos, vocês precisam fazer o que é certo, enquanto aguardam a vinda de Jesus, para que estejam prontos para subir. Há muitos, até mais ousados, que perguntam sempre está preparado, irmãos? Jesus está voltando. Você escuta isso? Quando há algum fato no mundo que desperta, eles dizem é sinal da vinda de Jesus. Eles dizem que guerras, essas que estão ocorrendo, são sinais da vinda de Jesus. Sempre ocorreram guerras. Israel sempre esteve em guerras. Fome, sempre houve fome. O povo de Israel foi levado cativo ao Egito. E lá houve fome sobre toda a terra. Então, esses sinais que Jesus profere nos dias da sua carne, quando ele se dirige aos judeus, ele estava falando daquele aion, ele estava se referindo àquela geração. Então, quando nós dizemos que Jesus não vai voltar mais, e que ele, na verdade, já veio, aí eles nos chamam, sabe de quê? De falsos profetas. Somos hereges, anticristos. É assim que eles nos classificam. Quantos dos nossos irmãos já foram arrebatados em espírito? Já voltaram para a casa do Pai? Já estão lá com Ele? Mas sabe o que eles dizem? Que esses irmãos que morreram estão dormindo. Você já participou de uma cerimônia fúnebre de um crente? O irmão está dormindo. Um dia ele vai acordar, um dia ele vai despertar, ele vai ressuscitar, ele vai ser transformado, ele vai ser arrebatado por ocasião dessa vinda de Jesus. Quando João, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que eu li, diz que o juízo chegou, passado, ele se refere à destruição de Jerusalém. Vir nas nuvens significava vir em juízo. Trombeta significa palavra. Como está escrito em Apocalipse 1:7, o verbo está no presente. Quando João escreve, quando João relata essas coisas, estava no presente, há 2000 anos atrás.
E isso se cumpriu. Ele voltou em juízo para quem? Para Israel? Não para buscar a sua igreja, como eles ensinam, acreditam, aguardam com grande expectativa e com grande ansiedade. Tudo, irmão, foi para Israel. Os olhos dos judeus que o mataram, que o colocou na cruz, eles viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Ele disse: para o Espírito Santo vir, eu tenho que ir. E assim, quando Jesus morreu e ele ressuscitou e ele foi, o Espírito Santo, que foi a terceira manifestação de Deus, foi derramada sobre toda a carne. E hoje todos nós temos o Espírito Santo de Deus, o lugar aonde Deus habita e testifica que somos seus filhos. E nós tornamos morada, habitação de Deus. Então Jesus disse: se eu for, eu vou-lo enviarei. Isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não há três deuses, como eu já expliquei, um único. O que falou aos profetas, a manifestação de Deus. O que se fez carne, a segunda manifestação de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, a terceira manifestação de Deus. Então esta é a palavra de hoje. Esse é o acontecimento mais aguardado pelos religiosos evangélicos. Eles têm medo desse inferno, como lago de fogo e tormenta eterna. Eles acreditam que existe esse inferno. Eles acreditam em Satanás como um ser espiritual, que anda aí ao derredor de todos nós, querendo nos tragar. É a nossa carne. Nós somos todos espirituais. Nós entendemos assim. Eles não, porque eles são carnais. Eles acham que eles são isso que veem e isso que os outros veem. Nós sabemos que isso aqui é carne e sangue. O Espírito foi revestido disso. Então nós não vivemos preocupados com as coisas desta vida, voltado para este mundo da carne, para as obras, porque somos espirituais. Então nós vivemos o reino de Deus aqui, reinamos em vida, crendo que já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não temos medo do inferno, não temos medo da morte, porque sabemos para onde iremos. Voltaremos para o lugar de onde um dia viemos. Eclesiastes 12:7. Essa é a convicção, é a certeza que temos. Por isso que nós somos salvos na mente, temos o entendimento, não perdemos salvação, porque a salvação, o Espírito nunca esteve em estado de salvação. Salvação na Bíblia sempre foi na mente. Hoje, salvo na mente, reinamos em vida, descansamos tão somente no Senhor. Hoje, salvo na mente, entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Hoje, salvo na mente, reconhecemos Deus como o único Senhor de tudo e de todos, soberano, que reina para sempre. Estamos aqui, neste mundo, aguardando a nossa partida, a nossa ida, a nossa volta para a casa do Pai. Mas não dentro desse contexto que os nossos irmãos evangélicos aguardam e esperam este grande fato, este grande acontecimento. Tudo para eles são sinais da vinda de Jesus. Lá em Eclesiastes, salvo engano 1:4, diz que geração vai, geração vai, geração vem, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ela será sempre habitada. Então fica aí esta palavra. Desperta tu que dorme, e o Espírito Santo te esclarecerá. Queridos, você que não é inscrito, se inscreva. Dê um like, faça um comentário.
compartilhe, divulgue. O meu muito obrigado. Um forte abraço em cada um de vocês. Este é o alimento sólido, a palavra da verdade. Aqui enaltecemos tão somente Deus. Aqui o homem, ele está fora. Ele está descartado. O sistema religioso está descartado. Aqui o homem não aparece. Aqui o homem não se engrandece. Aqui ele não tem nomenclatura e não tem título. Aqui ele não é aclamado, ele não é reverenciado. Somente Deus é exaltado, porque o louvor, a glória, o poder, a adoração é dele. E nós o adoramos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Forte abraço. Graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.